Fazer o quê, né? Vovó é uma coisa, né? Vovó é outro papo, né? Vovó, poxa vida. Quer ver a minha esposa feliz também é quando os netos estão lá. Fazem tudo, né? E ela gosta de tudo lá. Neto é muito bom, muito gostoso. Graças a Deus. E que Deus venha abençoar a sua vida, os seus netos, suas filhas, os futuros genros também. É muito gostoso isso, né? Que Deus venha ser louvado na sua vida, ok? Fica à vontade aí. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, né? Estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é motivo de estar aqui, né? E não se prenda nessa noite, não. Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores já se encontra aqui. Tá bom? Nós estamos aqui reunidos para louvar e bendizer esse Deus que é lindo e maravilhoso nas nossas vidas. Então não se prenda não, querido. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de você exaltar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esqueça a crise, esqueça a pandemia, esqueça tudo, querido. Vem entregar o seu melhor, rasgue o seu coração para Cristo nessa noite, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? E você que está em casa também, se sinta ricamente abençoado. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, a palavra de Deus diz que Ele ia estar no meio do povo. Então, vocês que estão aqui estão sendo agraciados pela presença de Deus. E você que está em casa também, querido, porque Deus é onipresente. O mesmo Espírito que está aqui no nosso meio está aí no seu lar. Seja ricamente abençoado nessa noite. Amém? Eu convido nossos irmãos a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 12. Essa palavra a gente só pregava às segunda-feira, já foi ministrada a segunda-feira, tá bom? Mas eu gosto muito dessa palavra, essa palavra fala muito ao meu coração, então eu trouxe ela para os irmãos hoje, tá bom? Atos 12, do verso 1 ao 12. E o tema da nossa palavra é fé. O que fazer quando não há o que fazer? Existe, querido, situação que a vida é assim, te coloca em situação que não podemos fazer nada. Você já sentiu assim, imobilizado? O que fazer quando a gente se encontra num cruzamento, numa encruzilhada, sem saber o caminho certo que tomar? Num labirinto, querido, onde que você anda e não consegue ver uma saída. É uma sensação terrível de impotência diante das dificuldades, diante dos problemas que assistimos e não conseguimos resolver. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica? Atos 12, do verso 1 ao 12. E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa, e segue-me.
e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, de tudo o que o povo dos judeus esperavam. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Palavra de oração. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, pelas suas boas dádivas, Pai. Toma, primeiramente, Pai, a minha vida, a vida dos nossos irmãos que aqui se encontram, dos nossos irmãos que estão nos seus lares, Pai. Venha nos conduzir em pastos verdejantes, Senhor Deus, que sua palavra possa ser ministrada, Deus, com intrepidez nessa noite, Pai. Colocamos tudo no seu altar, colocamos cada vida aqui no seu altar, Pai. Agradecido a Ti por tudo, em nome de Jesus. Queridos, Pedro estava com os pés e as mãos amarradas, vigiado por 4 escoltas. Cada escolta tinha 16 soldados. Não havia o que fazer. Tudo já estava preparado contra Pedro. Herodes prendeu, pensando em apresentar ao povo para condenar e fazer assim como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Estevão, como aconteceu com o apóstolo Tiago, onde que nós lemos versículo 1 e 2. Talvez Pedro estivesse preparado para o fim. Havia uma multidão enfurecida, aguardando, querido, pelo amanhecer, ajuntando pedras. Mas, embora esse fosse o desejo de Herodes e do povo, também era o medo de Pedro, mas não era a vontade de Deus. Assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que está tudo perdido, Deus entra com sua ação poderosa para nos livrar de todo o mal. Querido, compreenda nessa noite, quando a gente não pode fazer nada, Deus pode fazer tudo. Não há impossíveis para Deus. O que fazer quando não há o que fazer? Você já tentou de tudo? Então vamos refletir em cada versículo lido e aprender o que fazer. Primeiro ponto, querido, Deus está te guardando. Pedro, pois, era guardado na prisão, versículo 5a, palavra de Deus, que Pedro estava guardado na prisão. A primeira coisa que precisamos saber nessas horas é confiar que Deus está nos guardando. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Herodes, querido, achou que estava fazendo sua própria vontade e o povo ajuntando pedras para condenar o apóstolo. Tinha uma multidão enfurecida, querido. Isso agradava o povo. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Por isso Deus usou a guarda herodiana, a guarda mais preparada. Se Pedro não estivesse bem protegido naquele momento, poderia ser morto por uma multidão enfurecida. Preste bem atenção ao texto. Diz que Pedro não estava preso, e sim estava guardado no cárcere, estava guardado na prisão. Isso prova, querido, que Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer para nos abençoar. Amém?
Quando pensamos que está tudo dando errado, Deus conserta tudo. Por quê, querido? Eu quero dizer para vocês que em Romanos 8:28 está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então dá glória a Deus. Pode adorar esse Deus. Eu já falei, Ele está no meio aqui. Você chegou, você é adorador, não se prenda não. Aleluia. Parece que está tudo dando errado na tua vida. Confie que Deus está aguardando você. Confie que Deus está aguardando sua família. Confie que a fidelidade de Deus está chegando no seu lar, na sua casa. Não importando as circunstâncias. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Segundo ponto. Ore incessantemente. Versículo 5, parte B. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O diferencial desse texto, querido, é que Pedro estava guardado no cárcere, mas abre um espaço para algo que é importantíssimo na vida do cristão, a oração. Mas não qualquer tipo de oração, querido, aquela oração incessante, aquela oração que a igreja fazia ao Senhor com fervor pela vida do apóstolo Pedro. Mas presta atenção, querido. Eles não queriam que Deus fizesse a vontade deles, não, porque eles entendiam que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eles estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Ei, você está preparado? Você está preparado para aceitar a vontade de Deus? Os caminhos de Deus nem sempre são os mais fáceis, mas é o correto, querido. Você está preparado para aceitar a vontade de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Isso, querido, eu aprendo em confiança plena em Deus. Muitas pessoas passam por situação difícil e não querem orar, não estão dispostas a orar, que chega aqui na frente, pede oração ao pastor, tem as irmãs da intercessão, pede que as irmãs intercedam, ou até vem um culto ou outro, ou participa de uma campanha e já quer o milagre assim. Já conheceu o crente miojo, 3 minutos? É assim, tem um monte de gente que quer assim, não é, irmã? Orou, já quer. A vontade de Deus ela é boa? Pode falar, querido. Aleluia. E o tempo de Deus é o tempo correto. Amém? Então Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar nessa noite, querido. Aleluia. Mas nós temos, querido, aleluia, que está debaixo da vontade de Deus. Amém? O cristão, querido, sabe o que falta o cristão muitas das vezes? É orar. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Tem uma frase de um escritor que eu botei aqui: quando trabalhamos, colhemos do fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, querido, colhemos do fruto do trabalho de Deus. Enquanto oramos, somos preparados para receber suas bênçãos. Então, diante das dificuldades, ore incessantemente e creia que o milagre vai chegar na sua vida. Amém? Terceiro ponto, eu tenho que olhar o relógio, que a quarta-feira que eu preguei aqui, eu extrapolei o tempo. Nem enxerguei relógio na minha frente, a segunda vez hoje. Descanse no Senhor, versículo 6. O versículo 6 diz assim: e quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aleluia!
Imagine só, querido, possivelmente seria a última noite do apóstolo Pedro e ele estava desconfortavelmente acorrentado, mãos e os pés entre 2 soldados, e havia mais 2 soldados na porta. Mesmo assim, ele dormia. Aleluia. Não tinha jeito nem do apóstolo se virar para o lado. Mesmo assim, o apóstolo dormia. Mais tarde, ele escreveria para a igreja, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se nós, querido, confiamos em Deus, nós podemos descansar no Senhor. Se confiamos em Deus, podemos descansar nele. Não adianta se apavorar, não adianta ficar preocupado. Pode dormir tranquilo, querido. Aleluia. Então, faço uma pergunta à igreja. Você tem descansado em Deus? Ou diante das circunstâncias, você tem se desesperado facilmente? Aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo todo. Ele é conosco, querido. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Amém? 4º ponto. Deus enviará seu anjo. Versículo 7a. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. Querido, aqui o panorama muda totalmente. Aqui, esse versículo 7 muda tudo. Muda do natural para o espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui, que eu me perco de vez em quando. Aqui começamos a ver a ação de Deus ao enviar seu anjo. Mas primeiro, querido, você quer ver o mover de Deus sobre sua vida? Primeiro, você deve confiar que sua vida está guardada no Senhor. Depois, ore incessantemente. Então, descansar no Senhor, sabendo que sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus enviará o seu anjo. A Bíblia diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação. Glória a Deus. Quem vai herdar aqui a salvação? Quem crê na sua salvação? Amém. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é a palavra de Deus, Salmo 34, 7. Então, se você é um servo de Deus, crê que vai herdar a salvação, teme o Senhor, tenha a certeza de que os anjos de Deus estão junto contigo para pelejar suas pelejas, para te proteger, para guardar o seu lar. Sabe por quê, queridos? Existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual. Por isso, Deus envia seus anjos para lutar ao nosso favor nas regiões celestiais. Você acredita que Deus envia anjo para te livrar? Acredita nas realidades espirituais, querido. Aleluia, você nunca vai estar sozinho. Quando você pensa que está só, Deus envia anjos para te ajudar. Pode glorificar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui. Aleluia. Versículo 7b. Deus te dará uma luz. E resplandeceu uma luz na prisão. Estava tudo escuro na prisão, quando uma luz muito forte brilhou naquele lugar, incomodando os olhos do apóstolo. Há momentos na nossa vida, né, querido, que não conseguimos enxergar nenhuma luz no fim do túnel. Mas Jesus diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus. Aleluia, pode glorificar, pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cantamos aqui ainda agora, manancial, única fonte de vida tu és, passaporte para o céu. Jesus é o pão da vida, querido, assado na fornalha da misericórdia de Deus.
Jesus, querido, é o cheiro cheiroso que tira o nosso mau cheiro do pecado. Jesus é o caminho para o céu, é o passaporte, é a vida com a abundância de vida. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não podemos também, querido, de meditar na palavra de Deus. É uma luz que precisa ser mantida acesa em nossa vida. A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Peça a Jesus que ilumine seus caminhos, querido. Mas a nossa parte é ler a palavra da vida. Amém? A Bíblia Sagrada. Não deixe de ler a palavra, não. Estou olhando ali. Sinto o toque de Deus, versículo 7c. Tocando a Pedro na ilharga. Ilharga quer dizer do lado. Tem outras traduções que falam ao lado do apóstolo. Talvez Pedro pensasse que era um sonho, como nós lemos no versículo 9. Por isso o anjo tocou para acordar. O que me traz à mente aqui, querido, o apóstolo Pedro estava dormindo. E quem estava acordado vigiando ele? Milagre não se explica, né? Se o apóstolo estava dormindo, o anjo tocou, acordou, e os 2 soldados que estavam do lado dele, mais 2 na porta. Tinha mais 12 soldados em outros lugares ali. Dormiram? Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queridos, Deus pode tocar de várias formas. Usou um anjo para tocar o apóstolo Pedro. Mas ele pode tocar de várias formas. Ele pode usar uma pessoa, querido, para te tocar. Basta você estar, querido, sensível ao toque do Senhor. Em ocasiões, querido, que você já está assim anestesiado de tanto levar pancadas da vida, Deus entra com o seu toque suave e nos restaura, nos fortalece. Existem alguns problemas que a gente quer resolver com nossa mão e não conseguimos. Mas o toque suave do Senhor, querido, conserta tudo, bota tudo no seu devido lugar. Deus toca de diversas maneiras, creia nisso, só esteja sensível ao toque do Senhor. Você não sentiu o toque do Senhor na sua vida? Peça a Ele para te tocar. Amém? Versículo 7d. Desperta e levanta. O despertou dizendo, levanta-te depressa. Pedro já tinha acordado com a luz, com o toque do anjo, mas permanecia inerte, parado, sem fazer nada. Por um momento ficou deslumbrado com a maravilhosa visita angelical e se satisfez em ficar só contemplando. O anjo despertou e ordenou que ele se levantasse, pois não era hora de ficar parado. É um momento, querido, tem momentos de agir. Muitos crentes só querem ficar na contemplação, só vendo o que Deus vai fazer, mas chega uma hora em que é preciso agir. Vamos fazer um trocadilho com a palavra oração. Orar mais ação é você orar e agir com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. A igreja, querido, costuma ser como um grande campo de futebol, querido, onde que os torcedores estão lá, o estádio está cheio. Mas chega na hora do trabalho, só uns trabalham. Várias vezes, querido, Jesus, após curar uma pessoa, dizia, toma seu leito e anda. Não é isso que está na Bíblia Sagrada? Para mostrar, querido, como somos abençoados, precisamos começar a trabalhar, a fazer alguma coisa para agradar o coração do Senhor. Isso é gratidão. Não adianta querer que Deus faça tudo, você precisa fazer a sua parte para vencer.
Aí sim, se você não conseguir, você pode contar com a ação sobrenatural de Deus agindo em seu favor, agindo por você, agindo pelo seu lar. Você já se levantou para servir a Deus? Oh, glória! Ou está só na contemplação, só olhando? Então, querido, a palavra de hoje é essa: levante-se, chega de ficar só olhando, chega de ficar só na contemplação. Deus quer te abençoar, aleluia. Vou dar uma corridinha aqui, tá, gente? O 8º ponto, seja liberto, versículo 7 é: e caíram-lhes das mãos as cadeias. Até então Pedro estava algemado, porém, ao se levantar, você quer receber o milagre de Deus? Quem quer receber o milagre de Deus nessa noite? Se levante. Aqui, se levantar significa um ato de fé. As algemas caíram das suas mãos e ele foi liberto. Você quer ser liberto? Primeiro, quem não aceitou ainda, quer ser liberto, querido? Quem não aceitou Jesus, aleluia, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, nós estamos falando do novo nascimento. Depois, mudança de vida, novidade de vida, conhecimento da palavra de Deus, busca dos frutos do Espírito Santo para a sua vida, oração, jejum, santificação, aleluia, glória a Deus, aleluia. 9, prepare-se para o melhor. Fala para o seu irmão, prepare-se para o melhor. Versículo 8a, disse-lhe o anjo, cinge-te. Cinge-te significa se arruma, se prepara. Aleluia. Ata as tuas alparcas. E alparcas são suas sandálias. Calça suas sandálias. E ele o fez. E assim disse-lhe mais, lança às costas a tua capa. Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Não sairia de qualquer maneira sem estar preparado. E assim é a nossa vida, nós temos que nos preparar. Assim como Pedro, após ser liberto, o crente tem que se preparar para servir a Deus. Sabe por quê, querida? A guerra espiritual não é brincadeira. Se você não se consagrar, se você não orar, se você não tiver uma vida com Deus, sabe o que acontece? O espírito imundo volta com mais 7 espíritos para piorar a situação. Se prepare espiritualmente, revestivo de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Conclusão, prepare-se espiritualmente para vencer. 10 e último, correndo. Siga em frente pela fé. Versículo 8, B e 9. Vou ler aqui rapidinho, gente. E segue-me. E saindo o seguia e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Aleluia. Se Pedro saísse da prisão por conta própria, algo independente independente do anjo, alguma coisa tinha andado errado. Por isso o anjo mandou que fosse atrás dele. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Nosso pastor já pregou tanto isso. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Deixa Deus estar no centro da sua vontade. Deixa Deus direcionar a sua vida, querido. A necessidade de seguir a vontade de Deus e deixar Ele nos conduzir. Muitos problemas são consequência de maus escolhas erradas. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus gosta de fazer o impossível, mas nós temos que fazer. Ele é especialista em impossível, no milagre, mas é pela fé que você alcança. Para Deus não há impossível. Lucas 1:37, aleluia. Pedro saiu dali, querido, da cadeia pensando que estava sonhando, mas teve a certeza que Deus livrou da mão de Herodes, da fúria do povo, em situações em que não se pode fazer mais nada, só orar. Creia nisso, querido, você pode todas as coisas.
A oração é a chave da vitória para nossas vidas. Aleluia. Quando você não pode fazer mais nada, só orar, entenda que Deus pode tudo. Essa frase foi o pastor Jorge que numa pregação na Rua 5 colocou e eu anotei. A caminhada é longa, mas a vitória é certa. Não desista. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glorifica esse Deus que vive e reina. Pastor Renê? Glória a Deus. Obrigado pela paciência dos irmãos. O desejo do meu coração que vocês saiam transbordante aqui da presença de Deus e que essa palavra que foi ministrada hoje, querido, seja guardada no coração. Amém? Ei, Reginaldo, muito obrigado. Palavra objetiva, que Deus venha abençoá-lo de uma maneira total. Aleluia.